com alegria e uma honra que não me é devida, poder, além de meditar na palavra de Deus, dirigir-me a esta amada igreja. Igreja que é acolhedora, a igreja que é profícua, que sonha e busca materializar com a operosidade dos seus oficiais, de sua membresia, aquilo que está proposto no coração de Deus e depois no nosso. E nós trazemos como meditação na noite de hoje um texto que até em oração foi citado, Romanos 7. E eu peço que os irmãos, ao abrirem Romanos 7, permaneçam com as suas Bíblias, porque eu posso pensar algumas coisas, não só daí, mas como toda a carta que Paulo escreveu à igreja em Roma, e pedir para que assim Deus abençoe, dirija-nos, console-nos e muito mais ainda, nos instrua para a honra da sua glória. Nós vamos, antes de ler e proceder assim à leitura, que será feita de uma só voz, Romanos 7, 18, conforme está no programa, nós a faremos a uma só voz, logo após a oração, para pedir de Deus a iluminação. Pai, a fraqueza do homem que está neste microfone, até mesmo para a projeção da sua voz, precisa de apoios materiais. Mas daquilo que falar, daquilo que meditarmos, não sejam meras palavras, não sejam apenas aplicações humanísticas, de proceder de forma correta, porque isso a sociedade espera, não só dos crentes, mas através das leis obrigam a todos buscarem fidelidade no seu comportamento, mas tu queres e tu fazes que os teus filhos, os teus justificados, somem mais ainda ações que venham a confundir o mundo. A como meditamos nesses últimos 2 domingos na escola dominical, criar paradoxos para que vejam verdadeiramente que as ações daqueles que confiam e esperam no Senhor distinguem-nos como os que vivem por fé, pela fé e para Cristo. Por isso, Pai, fala ao nosso coração, a partir da imperfeição desse que fala, mas também na imperfeição dos que ouvem. Mas o Teu Santo Espírito purifiquem meras palavras e transforme em fonte de vida, em nome de Jesus. Amém. Verso 18, capítulo 7, vamos a uma só voz. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Irmãos, a temática liberdade corrompida, sempre em tensão. Os jovens, com certeza, não sei que só eu que fiz isso. Nós sempre ansiamos pela nossa liberdade da dependência dos pais. E aí falam, quando eu estiver com 18, ou quando eu estiver independente financeiramente, vou fazer o que eu quiser. E vai parar de me perseguir, me dar puxão de orelha, porque eu serei livre. Passou isso na sua cabeça quando jovem? Passou na minha. E eu acho que eu não sou o único pecador nesse ponto aqui. Mas também, quando pessoas que chegam e falam, eu já não aguento mais esse relacionamento, e aí passa pelo casamento, passa pela amizade, e até relacionamento de pais com filhos.
eu vou poder ser livre desse problema. Mas acabam conquistando problemas maiores. E conquista. Não venham dizer que veio outro. Não, você que criou um problema maior muitas vezes. Vou chegar a um cúmulo. Quando você, fora da igreja, vem para a igreja e diz: agora que eu sou crente, eu tenho um Deus perdoador, galardoador, então vai me presentear, vai me abençoar muito mais do que eu era antes, e com isso vou viver muito bem minha vida só porque estou na igreja. Mas pensar em mudar, nada. É o que tem sido pregado em muitas igrejas aí. E aí você pensa o quê? É uma liberdade que você conquista ao dizer que faço parte dessa igreja? Você está sendo escravizado pelo conceito do homem, do mundo, que olha para você e vai dizer: ué, é isso que é ser cristão? Envergonhando o evangelho, e ai daquele que fizer tropeçar a um desses pequeninos. A responsabilidade aumentou. Onde está a liberdade, então? Eu estou livre em Jesus. Livre? Você prefere realmente ser escravo ou não? Porque nós vemos no exemplo de Cristo o ser o doulos, o ser o escravo. E espera que os seus seguidores, da mesma forma, o sejam de Deus e o agravo, e do mundo. Hoje pela manhã meditamos e lembramos até do chamado de Abraão: vai que eu vou te abençoar, mas se tu uma bênção. O se tu uma bênção é você se torne abençoador. Liberdade está aí? E o pior é que, por mais que nós possamos olhar, defender, lutarmos por a liberdade, nós não sabemos o que vem depois da porta da liberdade. Poderia pensar como Silvio Santos, a porta da esperança. Mas tinha monstro atrás de algumas portas. Lembra do programinha? O que você vem depois dessa porta da liberdade que você acha que chega ao final da vida, então? Agora, a partir de agora, é outra vida, não é não. No mundo tereis aflição, é a segurança que eu trago. Mas vamos juntos ensinar quem está do lado. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque, disse Jesus, eu venci o mundo. E eu quero chegar num contexto dessa carta para podermos entender esse verso. Lembra como é que está escrito por Paulo? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim. Não, porém, efetuar esse bem. Quando você historia, encaixa no momento da igreja primitiva esta carta, Paulo escreveu a carta aos Romanos, há quase um consenso, por volta do ano 56. E ele realmente sempre citava, também em outras cartas, o desejo de ir a Roma. Mas quando foi a Roma, você lembra como é que ele foi, lembra? Se não lembra, eu te conto. Ele foi a Roma. Como cidadão romano, chegou manietado. Chegou prisioneiro. E é bonito que quando você sabe que Paulo foi convertido pelo volta do ano 35, durante os 10 anos antes dessa carta, Paulo andou pregando e fazendo as suas viagens missionárias. E esses últimos 10 anos, até chegar o dia que escreveu essa carta, ele fundou muitas igrejas lá no mundo mediterrâneo. E estava chegando o final da sua terceira viagem. E essa epístola, portanto, é uma declaração madura daquilo que ele já havia crescido no conhecimento do que é a boa nova de Jesus. Porque de perseguidor passa a perseguido, e foi buscando e foi o maior teólogo para nós bíblicos que seguem
o Novo Testamento como autoridade da nossa fé, em que nos Evangelhos conta a história de Jesus, a teologia firmada nas cartas e os anúncios de prenúncio do fim, quando você chega lá em Apocalipse. Roma não foi fundada, essa igreja, por Paulo, mas Paulo, através de outras viagens, se você abrir lá o capítulo 16, você vai ver que ele passa a fazer saudações pessoais. Saudai a Príscila, a Áquila, saudai também a Maria, saudai a Andrônico Júnior, saudai a Ampliato, e vai colocando o nome de porção de membros daquela igreja, porque, mesmo ele não sendo o fundador da igreja, aqueles crentes que buscaram ajudá-lo, ele nomeia claramente: sauda esse, porque eu sei que tem trabalhado e operado comigo. Mas também deixa uma marca mais bonita, porque quando nós vimos que era por volta do ano 56, era a época que Paulo estava fazendo uma coleta para ajudar os cristãos da perseguição em Jerusalém. Porque onde mais estava sendo perseguida a igreja cristã, era onde Deus quis alcançar aquele seu povo da promessa. E era Jerusalém, em que os cristãos perseguidos perdiam seus bens, e Paulo, você vai olhar então o capítulo 15, depois em 2 Coríntios também, capítulo 8, você viu que ele dizia: olha, eu estou planejando primeiro então ir a Jerusalém, levar essa coleta, e depois eu vou visitar vocês. Isso ele cita no capítulo 1 mesmo, versos 10 e 11, e depois no capítulo 15. E revigorado com as palavras que chegavam, ele pôde então recomendar essas pessoas, como citamos no capítulo 16, e de forma especial ele disse: olha, eu estou planejando ir até a Espanha, e é pertinho de vocês, eu chego até Roma. E diz: é iminente a minha chegada aí. Por isso, nós temos ainda uma certeza muito próxima dentro do texto. Quem levou essa carta? Um apóstolo. Não foi. Olha o capítulo 16, por favor. É muito importante nessa época que tantos discute: mulher fala, mulher não fala. Mulher prega, mulher não prega. Quem leva a carta, verso 16, os primeiros versos. Recomendo-vos, eu estou te indicando, a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Cencreia, para que a recebais, ela está te levando essa carta, no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e inclusive a mim. Essa é a ocasião e essa é a data. E qual é o conteúdo desta carta? Romanos traz como tema central a justiça de Deus. E a justiça, Paulo coloca de uma forma tão marcante que, para você entrar no estudo desta carta, você, por favor, atente a essas temáticas. Paulo vai chocar, de novo, o paradoxo que ele vai e coloca, é que, apesar de tudo que aconteceu, tudo que acontece, mesmo que todos os seres humanos, sendo pecadores, capítulo 1, verso 18, depois do 3, mesmo que Deus assim, vendo todos são pecadores e Deus não puna, Ele perdoa os pecadores culpados, mesmo que os crentes não vivam completamente de uma maneira coerente com a justiça de Deus, isso aí está nesse contexto que lemos, vai do capítulo 6 ao capítulo 8, mesmo que os crentes, além de não viverem de forma coerente com essa justiça, eles também continuem sofrendo, e ainda reclamamos, demora a redenção, mesmo até que os judeus não creiam e matem, procurem extinguir a igreja em Jerusalém, mesmo diante de tudo isso, Deus ainda é perfeitamente justo e nos perdoou por sua graça. Devido à sua grande misericórdia, você deve seguir esse mesmo exemplo. Esse mesmo modelo de vida coerente para a justiça de Deus aplicada na tua vida. Cristo é revelado nessa carta.
e de uma forma tão diferente que Romanos é escrita numa história de pano de fundo, em que a redenção de Deus aplicada em Cristo vai descrevendo esta obra de Cristo e as implicações que vêm até o nosso viver. Aplicação do Evangelho no dia a dia de nosso viver. Chegamos nesse capítulo 7. Nesse trecho, como falamos, do capítulo 6 a 8, Paulo vai tratar dessa forma mais específica a prática da justiça pelos crentes. E aí, de novo, nós temos o início do verso. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, Paulo está dizendo então claramente, o interior meu está numa luta constante, muito grande, uma tensão em que a força que coloca cada um de nós numa situação de impotência diante do pecado está sempre a nos cercar. Há toda uma situação de pecado gerador de miséria que vai impedir a cada um de nós nesse mundo como pessoa vencer o pecado. Nós não vencemos o pecado através de nossas forças, do nosso pensar, da nossa intelectualidade, não está condições. E Paulo vai dizer, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha condição de viver nesse mundo, é impossível vencer esse pecado. É uma realidade realmente miserável. E ele vai completar dizendo, porque nesta carne não habita bem nenhum. Na minha carne, o que vence sempre é a concupiscência. E o que seria concupiscência? Concupiscência é mesmo um pecado que vem estragar e tornar podre a realidade. Não há condição de salvar-nos por nós mesmos. E pecado que é repetidamente feito e buscado tornam até a sensualização do pensar aquilo como se fosse natural. Concupiscência da carne vem a ver com é normal, nós somos animais. Já ouviu essa corrente? É normal, é tendência animal que temos. E com isso, violentam crianças, violentam as esposas e as filhas de outros. E o que sobe ao coração do homem que é protetor daquela criança, daquela mulher, é o mal que habita em nós, é matar esse homem. Mas a gente dá espaço ao mal, dá espaço ao pecado. E essas palavras então estão dizendo que vai polarizar a natureza humana sempre voltada para o mal, tanto no fazer quanto no querer responder ao mal com o mal. É incapaz em cada um de nós de realizar o bem, incapaz de exercer fraternidade, de buscar corrigir no outro esse desvio que existe. As boas obras a favor do próximo, porque nessa situação que nós estamos inseridos, todas as ações são executadas em benefício próprio, de nós mesmos. E Paulo prossegue, pois o querer, o bem, está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Está aí a atenção novamente. O bem eu sei que tem que ser realizado, mas não é executado. Mesmo que o homem até tente ou faça alguma coisa, todavia executar, é impossível. Ou melhor, quase impossível. É impossível, porque sem a graça de Deus, nós não somos nada. Vence o mal com o bem, ensinou Jesus. Essa graça de Deus é fundamental, que Ele assim pôde agir conosco. E é tão difícil nós respondermos como Deus nos ensina. É tão difícil, fundamental, orientar a cada um de nós que nesse estado de miséria, a graça de Deus é que é o exemplo. E a graça de Deus é Deus agindo, produzindo em nós a capacidade de executar o bem. É uma graça que assim verdadeiramente liberta.
A liberdade que nós falamos corrompida sempre vai nos deixar tensão. Mas a liberdade que é Deus aplicando em nós para agir a nosso semelhante, ao nosso próximo, é canal de bênção para aquilo que Abraão foi cumprido na sua promessa, no seu chamado. E você da mesma forma é. Se tu uma bênção. Sem amor, nós não saberemos nem podemos viver. Por quê? E o apóstolo tem que responder isso. E aí ele pôde responder em outro momento que você vai lembrar. 1 Coríntios 13, ele falou assim, capítulo 13, verso 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se, vamos juntos, não tiver amor, nada disso me aproveitará. Amor é um grande sentimento? Não. Furou. Amor é uma coisa preciosa para termos. Furou. Amor não pode ser visto como um sentimento ou um marca-passo do que tem que ser feito e sucessivamente tentar. Não. Amor é a maior das virtudes, tanto que fala que tem isso, tem aquilo e tem um amor. E o maior deles é amor. E o que vai chegar ao fim é amor. Amor vai se dar na experiência. Mas como é que é isso? Você sabe amar? Você só vai aprender a amar amando. Você só vai saber amar quando reconhecer que o amor te alcançou. Você só vai amar quando verdadeiramente você saber se doar a favor do outro sem pedir nada em troca. Você só vai entender amor quando você vê que Deus foi o exemplo de amor, por isso nós falamos, Deus é amor, porque Ele foi capaz de dar o seu Filho unigênito, o Filho amado, para nos salvar, por amor. O amor implica, assim, em exercermos justiça. Muitas vezes que a justiça doa no outro, mas conviver com o pecado e dizer que não penaliza porque ama, você está matando ainda mais o pecador. Guarde o que falamos, porque é a Bíblia que nos ensina. O não realizar, o não praticar a justiça, porque diz que é sensível, eu quero proteger, eu quero cuidar, por isso que eu não vou penalizar, está criando um monstro. Você tem que verdadeiramente, no amor, exercer justiça e saber respeitar a fraqueza do pobre, a fraqueza do humilde, a fraqueza do oprimido. Por isso, nas bem-aventuranças, você diz, felizes são esses. E muito mais felizes se você tem a capacidade, o domínio, o poder de poder ajudar a esses. Mas reconheça-se também humilde, fraco, oprimido, injustiçado, e dependendo de Deus, Deus mostrará os seus que virão para ajudar-nos. E receba essa ajuda. E reconheça de onde vem, de onde provém de Deus. Não bata no peito e diga, eu me basto. Eu sei, eu faço, eu cumpro, eu realizo. Você está fadado ao insucesso, à dor, ao isolamento. Amor é sim o núcleo da vida cristã. Dizer apenas que ama a outro não é suficiente. Acho bonito muito aquilo que a gente assiste nos filmes. Eu falei, o Brasil não tem essa prática, mas o filme americano toda hora, te amo, te amo, te amo. Já viram? Eu falei, a gente não faz assim aqui no Brasil. Se muito, alguns chegam, amor, você já fez isso? Aí eu começo a falar, chama pelo nome. Ah, eu estou tão desacostumado. O amor vira palavra sem valor. Olha nos olhos da pessoa amada e diz, você sabe que eu te amo?
Você vai desmontar aquela pessoa, até homem, né? Já vai ficar de perna bamba. Como faz bem. Olhar para o seu filho e dizer: filho, você vai fazer prova hoje? Você acha que é difícil? Mas papai ama tanto você, mamãe ama tanto você, nós vamos estar orando. E Deus vai socorrer naquilo que você já estudou. Não é na cola. Né, papai e mamãe? Não é na cola, você já repreende na hora, ensina, faz justiça. Deus vai te dar bênção. E você vai muito bem nessa prova, filho. Te garanto que Ele vai fazer uma prova muito melhor. Mas o que fazemos e dizemos que amamos nossos filhos, não fala nada não, que eu estou muito preocupado, estou com muitos assuntos. E o filho está dizendo: pai, ora comigo, pai, sabia que eu tenho uma prova difícil? E a gente esquece o próprio filho. Palavras passam, amor é ação. E no dia em que vemos celebrar o dia do pastor presbiteriano, eu quero aplicar isso a nós pastores. O pastor que ama as ovelhas, dá a vida pelas suas ovelhas. Você já viu a agenda desses homens? Às vezes a família até é esquecida, e eu brigo com eles, hein? A primeira ovelha está do seu lado. Cuida delas, ainda mais com os filhos. Mas quando você mais ainda se aplica no cuidado das ovelhas do Senhor, confiadas a esses pastores, você tem que dizer claramente: eu tenho um pastor que nos ama. Porque segue o exemplo do pastor eterno, que deu a sua vida em morte, morrendo no meu lugar. Lembrar o dia dos pastores é lembrar que honra quem honra merece. Digno o trabalhador do seu salário. Só pego textos bíblicos para poder reafirmar. E quantas vezes nos vemos com situações apertadas em casa, a igreja com caixa cheio, e a liderança dos presbíteros esquecem essas necessidades pastorais e machucam os seus pastores no seu ministério, dizendo que os ama, mas não agem. Não vejo isso nesse conselho. Podemos dar graças a Deus? Podemos, reverendo? Podemos, reverendo? Vamos dar graças a Deus? Esses homens podem não ter o muito, mas o necessário Deus tem assegurado a eles. Mas na hora de você chegar ao final do ano em que nem hoje o rapaz da bomba de gasolina, não tem a caixinha não, mas merecedores são esses que convivem conosco 365 dias, sim, e não 52 domingos. Porque no mínimo passam na lista os nomes e Ele está orando por você. Ele está pronto a atender a sua ligação. Mas respeita o dia da folga, Ele está lá publicando a folga. Deixa ele descansar para a família aquele dia. Lembrar o dia do pastor é mostrar que esses homens amam vocês. Poderiam estar ganhando muito mais, esses dois que estão à minha frente. Um na formação em TI, o outro na área comercial administrativa. Mas o melhor é servir a Deus do que servir a homens para remunerarem melhor o salário. Se eu digo que eles precisam ainda aprender mais a amar, sim, precisamos. Mas muito mais também eu digo à igreja, aprendam a amar o pastor, mas também a família do pastor. Quão dilaceradas podem estar essa família porque deram mais tempo a vocês. Pastor, liberdade corrompida sempre em tensão
é porque você tem liberdade de pegar, levantar-se e sair dessa igreja e dizer: está me cobrando muito. Mas você esquece o quanto tentam te dar. No preparo das mensagens, no trabalho da semana, no visitar os enfermos. E aí você levanta: mas eu estou saudável, mas ninguém vai me visitar. Você disse que precisa? Era uma das reclamações que faziam para mim: pastor, você nunca foi me visitar. Eu falei: eu não sou sociável de ficar de fofoca na casa dos outros. Tem outros pastores que gostam. Agora, fala que tem uma crise na sua casa. Pergunta então quem já alertou isso. Pergunta quando está alguém enfermo, se não foi visitar. Se algum deles se falhou, perdoa. Mas chega na orelha dele: pastor, está me devendo uma, porque eu tive doente, avisei, o senhor não foi. Você tem liberdade de falar, o seu pastor vai te acolher com carinho. Estou falando a ovelhas do Senhor Jesus, mas entendendo que o Senhor, não estando visivelmente presente, Ele coloca alguém para realizar a sua obra. São mãos, joelhos, olhos e boca, e ouvidos, para fazer essa obra no lugar de Cristo. Confie. Entenda assim que a liberdade que Deus conquista para você em Cristo vai te permitir fazer coisas grandiosas. Mas aqueles que vêm para somar, construir e serem braços contigo, Deus nos dá, porque Ele ama a você e a esse que Ele envia. E eu quero agradecer a Deus durante os dias que pude conviver com vocês durante esse ano, sabendo que vocês ensinaram-me. Esse conselho tutelou-me. O pastor titular até me puxou a orelha algumas vezes. Às vezes eu quero fazer muito rápido, né, pastor? A gente nem sempre vai pensar igual ao outro. Mas você dizer: eu não quero não, que se dane, e não querer motivar alguma coisa ou fazer alguma coisa, é pior do que fazer tentando acertar, e se vier a errar, pede perdão para o teu irmão e para Deus. E é isso, como ovelha, eu quero dizer para você: não tem nada para fazer o ano que vem nessa igreja? Pede ao pastor. Pede à liderança da sua sociedade interna. Mas muito mais, continue orando ao Senhor: Senhor, mostra o meu ministério, que eu quero servir a Ti, a igreja e a sociedade. Que Deus muito te abençoe. Que Deus sustente o ministério de cada um, e de forma especial aos presbíteros dessa igreja e aos pastores dessa igreja. Que Deus seja exemplo para nós, em nome de Jesus. Parece que alguém vem, reverendo Lengruber, vem na minha cabeça. Casteluber, por favor.